Shalom, shalom. A paz do Senhor a todos. Espero que já esteja tudo a postos para o início do nosso estudo de hoje, da nossa mensagem de hoje. Quero agradecer muito ao pastor José pelo convite para que eu pudesse compartilhar a palavra do Senhor, pudermos estudarmos juntos a palavra do Senhor hoje, e que o Senhor esteja mesmo nos abençoando hoje, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, esteja falando ao coração de todos aqueles que que estiverem nos assistindo, do Brasil, de Moçambique, de Angola também. E eu estarei a falar hoje sobre a salvação que Cristo dá. Amém? Então nós estaremos falando sobre isso e gostaria que orássemos um pouquinho antes de iniciar com a nossa mensagem. Pai bendito, e damos graças, Senhor, Deus Todo-Poderoso, pelo amor que o Senhor tem por nós. Te damos graças, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Te damos graças, Senhor, porque Tu abriste o Teu coração para nós, nos dando o Seu Filho Jesus, nos dando as bênçãos dos céus, nos dando as bênçãos celestiais, nos dando as bênçãos da eternidade. E nós, Senhor, pedimos que nos ajude a abrir nossos corações hoje, dando a nós, Senhor, a nossa vida, dando a nós o nosso coração, dando a nós a nossa submissão. Pai querido, em nome de Jesus, submetendo a nossa vontade à Tua vontade, submetendo a nossa vontade ao plano da salvação que o Senhor tem para todos aqueles que creem no Teu Filho Jesus. Senhor, fala mais uma vez hoje aos nossos corações. Sabemos que a Tua palavra, Senhor, é eterna e ela permanece para sempre, que a Tua palavra é como espada alguma de 2 gumes, que penetra até no interior do nosso coração, ó Deus, e conheça as intenções do nosso coração, discerna as intenções do nosso coração, que as intenções do nosso coração hoje sejam discernidas pela luz da Tua palavra, que possam ser trazidas, submetidas à vontade, Senhor, do Teu Espírito, seja submetida, Senhor, à obediência a Cristo Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, entregamos todas as coisas em Tuas mãos, principalmente as nossas próprias vidas. Que o Senhor seja hoje o Senhor e Salvador das nossas vidas, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Senhor, quero orar por aqueles que estarão ouvindo esta palavra pela primeira vez, a palavra do Evangelho pela primeira vez, também que tenham seus corações abertos pela luz da Tua palavra, que a Tua palavra lhes desperte, Senhor, em nome de Jesus, lhes desperte a vontade pela salvação, a vontade pela eternidade, em nome de Jesus. Pai, entrego tudo nas Tuas santas mãos. Glória ao Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, então, como eu disse, estaremos falando sobre a salvação que Cristo dá. Espero que o som esteja audível. Eu também estou um pouco gripado, mas oro para que o Senhor nos ajude a estar tudo bem até o fim. Amém? Então, a salvação que Cristo dá. Então, nós vamos tentar
entender a natureza da salvação que Deus nos deu, que nos dá em Cristo Jesus. Não é? E nós temos falado muito sobre a salvação e temos ouvido alguns de nós desde a infância, nós que nascemos, alguns que nasceram em lares cristãos e têm ouvido sobre a salvação, mas vamos tentar entender um pouco mais. Quem sabe Deus nos dê alguma coisa nova, entre aspas, porque a palavra de Deus não é nova, é eterna, mas Deus sempre tem uma coisa nova para nos revelar, para nos mostrar da sua palavra. Né? Eu gosto de dizer que a salvação de Deus em Cristo possui duas glórias porque a salvação por si já é um ato glorioso, né, de Deus salvar o homem. Né? E eu acho que isso é maravilhoso demais para mim, isso para mim é glorioso demais, é mais do que eu posso entender. Isso tem a ver com, inclui a natureza de Deus, o amor de Deus, as virtudes de Deus, tudo o que Deus é, Ele deu a nós por meio do seu Filho Jesus, através deste ato de salvação. Então eu considero a salvação um ato glorioso de Deus salvar o homem, buscar e salvar o homem. Então para mim tem duas glórias fundamentais que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos. A primeira glória é a glória da simplicidade. Deus tornou a salvação tão clara, tão simples, de tal forma que todo homem possa entendê-la. Até uma criança, uma criança já que sabe discernir o bem e o mal, pode entender a salvação de tão simples que ela é, pode entender os fundamentos da salvação, pode entender sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, sobre o sofrimento de Cristo, sobre o amor eterno, o amor incondicional de Deus para nós. Então eu acho que Deus tornou a salvação tão simples, que toda pessoa pode entender, todo homem pode entender, todo homem suficientemente madura pode entender. E esta simplicidade é colocada da seguinte maneira, por exemplo, a Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso está em Romanos 10, 9. Então é tão simples quanto isso. Se nós confessarmos a Jesus como Senhor e em nosso coração crermos que Ele o ressuscitou dentre os mortos, porque Ele foi morto na cruz, foi sepultado, e Deus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Se nós crermos nisso e confessarmos isso com a sua boca, e confessarmos isso com a nossa boca, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, nós seremos salvos. Então, isso é a salvação é tão gloriosa, tão eterna, tão maravilhosa, que mesmo assim Deus colocou ela à nossa disposição de maneira tão simples mesmo quanto isso. E Atos, por exemplo, 16, 31, também coloca de uma maneira mais simplificada, que diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Depois acrescenta tu e a tua casa. Então essa é uma questão de fé, colocar a nossa fé em Cristo Jesus, crer nas promessas que Ele nos faz, crermos nos fundamentos do Evangelho, da Palavra de Deus, e colocarmos a nossa confiança nele, colocarmos a nossa fé nele, colocarmos a nossa esperança nele, e isso é suficiente para a salvação. Então, nós cremos no nosso coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e confessamos com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor. Tão simples, e nós temos a salvação. E gosto do livro de João, que diz que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então é uma coisa imediata, é uma coisa tão imediata, Deus, que mostra a vontade de Deus, a prontidão de Deus em entregar a salvação e oferecer a salvação e dar a salvação às pessoas que ousam acreditar nos factos, em tudo aquilo que é o Evangelho, aquilo que o Evangelho oferece, a palavra do Evangelho que nos é oferecida. Se nós crermos, ouvirmos o que Cristo diz e crermos naquele que Ele enviou, e nós temos a salvação, né? Nós temos a vida eterna, passamos da morte para a vida e não entraremos em condenação no futuro. Então é essa glória da simplicidade
que me fascina muito, que comove meu coração, uma coisa tão importante, a coisa mais importante do universo, que eu até posso dizer assim, a coisa mais importante do universo, mais gloriosa do universo, que é a salvação do homem, e Deus coloca isso de maneira tão simples quanto isso. O versículo 8, por exemplo, diz que a palavra da fé, ou seja, a palavra que salva, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ainda em Romanos 10, versículo 8, diz que a palavra da salvação está perto de nós, está na nossa boca e também está na nossa salvação, então, no nosso coração, digo. Então, a salvação de Cristo não é algo tão distante que a pessoa tem que procurar, examinar, vasculhar. É apenas ouvir a palavra do Evangelho, crer na veracidade do Evangelho e confessar a Jesus como Senhor e Salvador, e você tem a salvação garantida, você tem a eternidade garantida, você tem a vida eterna garantida. Então, é realmente muito simples. Então, você só tem que confessar, né, ao Senhor Jesus a fé que nasceu no seu coração. Então, você ouve a palavra do Evangelho, a fé cresce no coração, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, ouvir a pregação de Cristo, ou alguns dizem ouvir a pregação acerca de Cristo. Então, se você ouve a pregação acerca de Cristo, isso gera fé no seu coração. Quando essa fé nasce no seu coração, você apenas confessa ao Senhor Jesus: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio na sua obra redentora, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, tomou meu lugar na cruz. Eu creio que o Senhor morreu e foi sepultado. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio que o Senhor voltará para me buscar. Então, nós confessamos com a nossa boca a fé que nasceu em nosso coração quando nós ouvimos a palavra da salvação. Então, essa é a glória da simplicidade que nós encontramos na salvação. A outra glória da salvação, a segunda que eu falei, está em Hebreus 5:9, que diz: e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, crendo no Evangelho, né? Obedecendo a Deus, crendo no Evangelho. Então, essa é a glória, eu chamo isso da glória da eternidade. Então, essas duas glórias, para mim, são muito importantes para entendermos o amor de Deus, a profundidade do amor de Deus, a profundidade do amor incondicional de Deus, que Ele colocou tão perto de nós, a coisa mais preciosa, a coisa mais importante, né, para o ser humano, que é a salvação. Como ouvi uma vez um grande pregador, um grande evangelista, dizer que a maior de todas as bênçãos, a maior de todos os milagres, sinais e maravilhas que você pode contemplar, que você pode receber, é a salvação. Então, Deus colocou essa coisa tão importante, tão gloriosa, tão profunda, tão necessária para nós, como seres humanos, como homens pecadores, colocou isso de maneira tão simples, e ao mesmo tempo nos deu essa salvação para toda a eternidade. É uma coisa que vai durar toda a eternidade. Nós passaremos toda a eternidade com Deus, toda a eternidade com Cristo, né? Passaremos toda a eternidade usufruindo da própria vida de Deus. Então, essas duas coisas para mim são muito importantes. Eu acho que é muito importante também que as pessoas entendam, né, para que possam chegar um pouco mais fundo, ir mais fundo do amor de Cristo, ir mais fundo, entender a profundidade do amor de Deus para nós, né? Que Ele colocou a salvação de maneira simples, mas o resultado da nossa fé, que é a salvação, dura por toda a eternidade, né? Então, Jesus é autor da eterna salvação, né? Que Ele oferece eterna salvação a todos aqueles que lhe obedecem, aqueles que ouvem a sua palavra e creem naquele que enviou. Então, podemos ver que a salvação em Cristo é eterna, e isso nos dá motivos para confiar na palavra do Evangelho, nos tira toda a razão de temor, não há razões para temer, não é uma coisa que vai passar amanhã, não é uma coisa que tem uma duração momentânea, ela é eterna, é uma coisa firmada no céu. Enquanto durar a palavra de Deus, também durará a salvação daqueles que nele creem. Como Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras
não hão de passar. Então, enquanto durar a palavra de Deus, durará também a nossa salvação, a salvação que Deus oferece aos seres humanos. Então, pode ver esse amor de Deus em ação de maneira mais simples, mas com efeitos eternos. Então, Deus fez tudo isso de maneira simples, e nós podemos ver também Eclesiastes 3:11, também, que é outro texto que eu gosto muito, né, sobre a eternidade. Diz que Deus fez tudo formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, diz que Deus pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Então, nós já temos em nossos corações esse anseio pela eternidade, esse desejo pela eternidade. Tenho lido alguns artigos e visto alguns vídeos, às vezes alguns filmes que tratam de homem buscando a eternidade, né? Tem a pedra, sei lá, pedra filosófica, tem tanta coisa que as pessoas dizem que isso perpetua, né, a vida humana, que isso concede a vida eterna ao ser humano. Então significa que até o pior dos pecadores tem em sua mente, tem no seu coração, tem na sua essência esse desejo pela eternidade, essa ideia da eternidade. Por isso que as pessoas podem, adoram qualquer coisa, né? Se ainda não encontraram um verdadeiro Deus, vão procurar, vão inventar um Deus para adorar. Por quê? Por causa dessa ideia da eternidade que sempre incomoda o coração humano, que deixa essa ansiedade, esse desejo pela eternidade, de conhecer a eternidade, de entrar na eternidade, de viver na eternidade. Então, isso é uma coisa que Deus colocou dentro de nós, essa ânsia, esse desejo, essa ideia, esse pensamento da eternidade, para também tornar a mensagem, tornar o nosso entendimento mais claro sobre a mensagem da salvação. Então, quando nós falamos sobre a salvação, falamos sobre a eternidade, falamos sobre a vida eterna, desperta essa mente adormecida da eternidade, ou fortalece essa ideia da eternidade que Deus colocou em nós. Então, Deus já simplificou a salvação desde o princípio. Deus já nos criou de forma a entendermos de maneira simples a eternidade, a salvação. Okay? Então, isso é muito importante também entendermos. A salvação também é a remoção ou aniquilamento da eterna condenação. Então, no ato da salvação, Deus está aniquilando a condenação. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus. Também a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a condenação. Então, a morte espiritual, quando nós vivemos sem Deus, nós vivemos afastados de Deus, nós vivemos alienados de Deus, da sua vontade, do seu amor, da sua proteção, das suas bênçãos, dos seus planos, né? Planos que Ele tem de nós, como diz Jeremias, que Deus tem planos grandes para nós, né? Não planos de mal, mas planos de bem, para nos dar o futuro que nós desejamos. Então, Deus tem planos maravilhosos para nós. Então, a salvação é esse ato de Deus remover a condenação, que é resultado dos nossos pecados. Então, remove a condenação, elimina, aniquila a condenação, para poder conceder aos homens a salvação que eles precisam. Por exemplo, em Romanos 8, de 1 a 2, diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então diz que, portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós aceitamos e recebemos Jesus como nosso Senhor Salvador e nós permanecemos em Jesus. Nós temos que estar em Jesus. Não é? Não só estar com Jesus, mas estar em Jesus. Viver nossa vida movida, motivada, dirigida, dependente, submissa, né, à vontade de Cristo, guiada pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Então, isso, e permanecendo em Cristo. Eu me lembro, acho que é João 5, João
15, 5 por aí, se não me engano, ou 7, que diz que se vós tiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, se vós estiveres em mim, então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que a sua vida depende completamente da salvação que Cristo oferece. A sua vida está submissa à graça que Cristo oferece, ao amor que Cristo oferece, à proteção que Cristo oferece, às bênçãos que Cristo oferece. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E diz que Deus, pelo seu Espírito, em Cristo Jesus, nos livrou da lei, do pecado e da morte, que é a condenação. Então, o salário do pecado é a morte, e quem está morto em Cristo Jesus vai à condenação. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Isso significa que a salvação é o meio, por meio de Jesus Cristo, né? Por meio da fé em Jesus Cristo, não só remove o peso da condenação das nossas costas, mas também nos livra do poder da condenação. Então Deus remove o peso, esse sentimento de culpa, esse sentimento, o medo que as pessoas têm pelo futuro, pelo inferno, né? Porque o inferno é real. Então nós temos esse medo, como o medo que Adão e Eva tiveram no jardim, quando eles pecaram. A Bíblia diz que eles se esconderam de Deus, e o homem vive escondido de Deus, o homem vive com medo de Deus, porque ele se tornou inimigo de Deus. Por causa do pecado, o homem se tornou inimigo de Deus, vive afastado de Deus, vive fugitivo de Deus, não é? Mas a salvação veio para remover das nossas costas o peso do nosso coração, o peso da condenação, né? Esse peso eterno da condenação, e também veio para nos livrar do poder também dessa condenação. Então não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é uma garantia de Deus para nós. É uma coisa que Deus está garantindo para nós, está garantindo para todos aqueles que creem no seu Filho Jesus. Então a salvação nos livra desse prejuízo, né? O prejuízo que o pecado trouxe na natureza humana, né? O pecado trouxe para a humanidade, o pecado trouxe para o coração humano, os prejuízos que o pecado trouxe para a nossa mente, para os nossos desejos, para a nossa alma. Então a salvação, por meio da salvação, Deus remove, Ele nos livra desses prejuízos eternos do pecado e da morte espiritual, que é uma vida sem Deus. O versículo 3, ainda é Romanos 8, no versículo 3, ele nos diz que pela morte de Jesus na cruz, Deus condenou o pecado. Então nós éramos condenados, né? Nós estávamos condenados por causa do nosso pecado, porque estávamos distantes de Deus, estávamos afastados de Deus, estávamos removidos, tínhamos sido removidos, né, da glória de Deus, afastados da glória de Deus por causa do pecado, e condenados para a morte eterna, condenados para o inferno, condenados para o sofrimento eterno, né? Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus, através da morte de Cristo Jesus na cruz, Deus condenou o pecado, né? Porque Jesus se fez pecado por nós. Nós é que merecíamos a condenação. Nós é que merecíamos a crucificação, nós que merecíamos aquela vergonha toda, nós é que merecíamos todo o castigo que Jesus passou por nós, toda a aflição que Jesus passou por nós é que merecíamos, mas Ele tomou o nosso lugar, e na cruz Jesus permitiu que através do seu corpo, através da sua vida, lá na cruz, Deus condenasse o pecado. Então o pecado está condenado. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, o pecado está condenado e nós fomos libertos. A pessoa fica uma pessoa liberta, a pessoa livre, se torna inimigo de Deus de novo. Inimigo não, se torna amigo de Deus de novo, não é? Porque ele se aproxima de Deus, como a Bíblia diz, aos que estavam longe, Deus os trouxe perto, não é? Eles se tornaram amigos de Deus. E também a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então nós éramos inimigos de Deus e nos tornamos amigos do mundo, mas por meio da salvação, Deus nos traz perto, nos tira do mundo e nos traz para si mesmo. Nos faz seus filhos, seus amigos, seus servos, seus mensageiros, né? E todas aquelas honrarias que Deus coloca sobre nós, tirando aquela coroa
de espinho, né? Pelo pecado, por causa do pecado, e nos colocar aquela coroa de glória que Ele providencia por meio da salvação. Então, o versículo 3 que eu estava dizendo de Romanos 8 ainda diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne do pecado, ou seja, em semelhança do homem, carne do pecado, o ser humano é carne pecaminosa, o pecado habita na nossa natureza carnal, né? Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado. Então, foi por causa do pecado que Deus enviou o seu Filho. Foi por causa dos meus pecados que Deus enviou o seu Filho. Porque eu era pecador, eu era inimigo de Deus, Deus enviou o seu Filho, né, e se tornou, e ele habitou no corpo humano, ele encarnou, né, e se tornou semelhante à carne do pecado, e por causa do pecado ele veio, e na sua carne, a Bíblia diz, na sua carne condenou o pecado, glória a Deus. Então, na sua carne condenou o pecado. Quando Jesus estava crucificado lá na cruz, era o pecado que estava sendo crucificado, né? que ele carregou sobre nós, ele carregou sobre si as nossas iniquidades, carregou sobre si as nossas transgressões, as nossas dores, o sofrimento, a nossa vergonha, o nosso desespero, né? a nossa insegurança pelo dia de hoje, pelo dia da manhã, pela eternidade. Jesus carregou todas essas coisas sobre si, todas essas coisas pecaminosas, todos os desejos pecaminosos do homem, Jesus carregou sobre si, e lá Deus, através de Jesus, condenou o pecado. Né? Se o pecado foi condenado em Cristo, logo nós estamos livres em Cristo. Estamos livres do pecado e também estamos livres da condenação. Então nós estamos salvos para sempre, por causa desse ato maravilhoso, esse ato de amor incondicional que Deus demonstrou para nós por intermédio do seu Filho Jesus, né, por intermédio da morte e ressurreição de Cristo Jesus por nós. Isso nos mostra que a principal intenção de Deus, desde a criação, né? Desde a criação do mundo, ou antes da criação do mundo, a principal intenção de Deus na salvação é remover o pecado das nossas vidas, para sempre. Por isso que diz, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a salvação, como havia dito ontem, a segunda glória da salvação, é que ela é eterna. Então, Deus remove para sempre, remove de uma vez por todas os nossos pecados, né? Condenando, porque já foi o pecado condenado lá na cruz, né? Pelo ato da morte e da crucificação do nosso Senhor Jesus. Então, para entendermos mais sobre este tópico de salvação, ou o tipo de salvação que nos foi dada em Cristo Jesus, então vamos partir do princípio de que cada árvore, né? A Bíblia diz que Deus, quando criou lá no princípio da criação dos céus e da terra, Deus disse: produza a terra árvores verdes que contêm frutos e que tenham semente, também que se reproduzam segundo a sua espécie. Então vamos partir do princípio de que cada árvore produz frutos segundo a sua espécie. Não é? Para entendermos melhor a beleza da salvação, com mais profundidade a beleza da salvação, a profundidade do amor de Cristo por nós. Por exemplo, Deus disse: sede santos porque eu sou santo. Então, Jesus disse que eu sou a verdadeira videira e vocês são os ramos, e os ramos dão fruto. Então, se Jesus é santo, então nós também somos santos, os ramos se tornam santos e os frutos também se tornam santos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Né? Então, para entender o tipo de pessoa que Jesus é, nos ajuda a entender o tipo da salvação que Ele nos dá. A salvação que Ele produz, né, nos nossos corações, que produz para as nossas vidas. Estou a usar a palavra produzir só para entendermos, já que estamos a falar de árvores e seus frutos. Então Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Então, a partir do momento que eu me ligo a Deus, também eu me torno santo. Deus exige que eu me torne santo. Não sejam santos porque eu sou santo. E quando Paulo escreve as cartas, né, aos discípulos de Jesus,
Ele diz aos santos, né, que estão em Éfeso, aos santos que estão... Por quê? Porque nós já estamos ligados com aquele que é santo. A fé nos liga com aquele que é santo. Né? Porque ele é santo, então nos tornamos santos. Tudo o que pertence a Deus, tudo que diz respeito a Deus, se torna santo, porque ele é santo. Né? Os anjos cantam lá no céu, santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, a terra está cheia da sua glória. Quando Deus chamou Moisés, né, e Moisés entrou em contato com o espaço, com aquele território onde Deus estava, naquela sarça ardente, Deus disse, tira os sapatos dos teus pés, porque estás em terra santa. Então, a partir do momento que Deus desce para a terra, aquele espaço, o lugar em que Deus está, se torna um lugar santo. Né? E tudo que entra, e só pode entrar em contato com ele, aquilo que foi santificado. Então, Deus estava santificando a Moisés. Tira os sapatos dos seus pés, porque estás em território santo. Tira, santifica-te primeiro, tira o pecado, deixa o pecado lá e entra na minha presença. Então, isso também pode ser uma alegoria a salvação que Cristo nos dá. Então, o tipo de pessoa que Cristo é, nos ajuda a entender o tipo de salvação que Ele nos dá. Então, vamos ver alguns exemplos. Vamos tomar o exemplo de uma das frases mais bonitas, mais profundas, que desperta a mente humana, que desperta a alma humana, que Jesus disse. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai, ou ninguém vai ao Pai senão por mim. Então vamos tomar esse versículo, vamos tomar essas palavras, caminho, verdade e vida, para entendermos o tipo de salvação que Ele é. Então esse é Jesus, que é o caminho, é a verdade, é a vida. E Ele veio para nos dar a salvação em Cristo Jesus. Então, porque Cristo é o caminho, logo a salvação que Ele nos dá, nos abre o caminho para a eternidade. Porque Ele é o caminho. Como nós iremos até o Pai? Como nós iremos até a eternidade? Como nós gozaremos a eternidade? Por meio de Jesus, que é o caminho. Sem Jesus, não há eternidade com Deus. Sem Jesus, não há vida eterna. Sem Jesus, não há salvação. Sem Jesus, não há esperança eterna. Não há nada. Só a miséria, só a continuação de dor. Né? Como tenho dito, que as pessoas que recusam a salvação, que negam a salvação, eles sofrem nesse mundo e ainda vão sofrer no inferno, ainda vão sofrer no lago do fogo, ainda vão sofrer na condenação eterna. Não é por quê? Porque erraram o caminho para a salvação, erraram o caminho para aquilo que era o desejo das suas almas. Se calhar tem muitas pessoas que desejam a eternidade, desejam a salvação, mas buscam a salvação de Deus por caminhos errados, né? Negando a Jesus, recusando a Jesus e às vezes fazendo seus próprios caminhos, fazendo seu próprio Deus, arranjando suas próprias maneiras para a salvação. E eles acabam perdendo a salvação, porque o único caminho para a eternidade, o único caminho para a salvação é Cristo Jesus. Então, se Cristo é o caminho, logo a salvação que Ele nos dá é uma maneira, é um modo, é um caminho para nós alcançarmos aquilo que Deus preparou para nós, que é viver toda a eternidade, ter a vida eterna, viver toda a eternidade na sua presença. Então, porque Cristo é o caminho, logo a salvação se torna um meio, um caminho para nós podermos chegar até Deus e nos gozarmos da eternidade e de toda a sua glória, de toda aquela alegria completa, total, paz total que Ele nos dá, que nós vamos gozar, né, da eternidade. Já começamos a gozar um pouquinho aqui na terra, né, dessas virtudes, dessas glórias da eternidade, mas ainda gozaremos lá junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, para toda a eternidade. Porque Cristo é a verdade, logo a salvação que Ele nos dá também é verdadeira. Então Ele disse, eu sou o caminho, a verdade. Então, porque Ele é a verdade, só pode nos dar a verdade. Porque a árvore boa, Jesus disse que nenhuma árvore boa pode produzir bons frutos, e nenhuma árvore má pode produzir bons frutos. Então, se Jesus é uma árvore boa, é árvore verdadeira, Ele disse, eu sou a verdadeira videira.
Não é? Então, se ele é a verdade, logo só pode falar a verdade. Ele só pode dar coisas verdadeiras, coisas sólidas, coisas substanciais, coisas eternas, não é? Porque ele é a verdade. Então, é um tipo de árvore que se chama verdade e tudo que ele nos dá é verdade. A salvação que ele nos dá é verdade. É uma salvação verdadeira. Não há nenhum engano, não há nenhuma facilidade, não há nenhuma falha, porque ele é uma árvore boa e não pode produzir bons frutos. Então, porque Cristo é verdade, a salvação também se torna uma verdade, se torna verdadeira. Isso significa que esta é a verdadeira salvação dada aos homens. Não há nenhuma outra salvação verdadeira que o homem pode receber, senão a salvação que Cristo dá. Né? Pode ser que tenha outros homens, ou até anjos, ou o diabo até oferece salvação para os seus seguidores, mas é uma salvação falsa, é uma salvação enganosa, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, tudo o que ele diz porque é mentiroso. Tudo o que ele faz com a intenção de enganar, faz com a intenção de tirar as pessoas do que é verdadeiro, faz com a intenção de tirar as pessoas do caminho certo, da eternidade certa, da salvação certa, do verdadeiro céu, da verdadeira eternidade, né? Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas Jesus é a verdade e a salvação dele também é verdadeira, porque a árvore boa produz bons frutos, não pode produzir maus frutos. Mas a árvore má, que é o diabo, sempre vai produzir bons frutos. Não importa quão bonitos sejam esses frutos, nem o que sempre é falso. É uma mentira e ele faz isso para enganar. Por isso que a Bíblia diz que ele veio para enganar as nações, para iludir as nações, não é? Porque ele é mentiroso e pai da mentira. E tudo que ele faz é enganar as pessoas para desviá-los daquilo que é verdadeiro, para lhes desviar da verdade que é Cristo Jesus. Então você pode confiar completamente na veracidade desta salvação que Deus oferece, né, a todos nós, né, porque Ele é a verdade. A terceira coisa, porque Cristo é a vida, a salvação que Ele nos dá também é vida, né, a vida eterna, ou seja, a vida do próprio Deus. Jesus veio para nos dar a vida do próprio Deus. Ela é a vida que veio ao mundo. Ela é a vida que se entregou por nós. Essa é a vida que nós recebemos. Quando eu recebo a Jesus, eu estou a receber a vida. Quando eu recebo a salvação, eu estou a receber a vida, a verdadeira vida, porque nós já falamos que Ele é a verdade. Então, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, Ele é a verdadeira vida que nós precisamos, que todo homem precisa, que todo homem anela. Nós gastamos milhões, né, de dinheiro, de meticais, de dólares, de reais, né, para tentar melhorar nossas vidas, né, ter uma vida boa, ter uma vida agradável, mas tudo isso é passageiro. Não é? Tudo isso é passageiro, porque a eternidade, o que é eterno, é aquilo que vem por meio da salvação. Como nós falamos que a segunda glória da salvação é a eternidade. Né? Então, tudo que Deus dá é verdadeiro e também é eterno. Então, a vida só está em Cristo Jesus e em nenhum outro lugar nós encontraremos a verdadeira vida, a vida completa, a vida do próprio Deus. Então, a Bíblia diz, quem tem um filho tem a vida. Acho que é 1 João 5, 11, 12. Quem tem o filho tem a vida, mas quem não tem o filho não tem a vida, porque Jesus é a vida. Sem Cristo não há vida, fora de Cristo não há vida. Tudo é ilusão, tudo é engano, tudo é mentira. E quando Jesus vier, né, na sua glória, para levar os seus, para ser admirado pelos seus, que a Bíblia diz, ali as pessoas entenderão o que é verdadeira vida. Então, as pessoas entenderão que eles fugiram da verdadeira vida, buscaram a verdadeira vida em outros lugares, em outras coisas, e perderam aquilo que é verdadeiro, porque só Cristo é a vida de Deus, a vida que Deus preparou para aqueles que creem, né, na sua palavra, para aqueles que creem no Evangelho, que creem no seu Filho. Como a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, porque o seu Filho é a verdade, o seu Filho é a vida, o seu Filho é o caminho para a eternidade. Então Deus nos deu o seu Filho, nos deu esse pacote, né, que é o caminho para o céu, é o caminho para Deus,
que é a verdade, né, que liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a verdade que liberta. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor Salvador, estamos a aceitar a verdade que liberta, né, que nos liberta da dúvida, da escravidão do pecado, que nos liberta do medo, que nos liberta de todo aquele fardo, né, que o diabo trouxe nas nossas vidas, todo aquele fardo que o pecado trouxe para as nossas vidas, né, todo aquele peso da condenação. Então ele nos liberta, ele abre nossos olhos, abre os olhos do nosso entendimento para que possamos entender com clareza, né, os planos de Deus para nós. Daí que Jesus também disse que eu sou a luz do mundo, né? Porque ele veio para iluminar, para abrir nosso coração, iluminar nosso coração, para nos ajudar a entender o plano de Deus para a humanidade. Então, podemos ver nesse trecho alguns exemplos que nos ajudam a entender a salvação que Cristo nos dá, a preciosidade da salvação que Cristo nos dá, a profundidade da salvação que Cristo nos dá. É algo realmente maravilhoso, diferente de qualquer outra coisa que nós podemos aprender na escola, né, nas faculdades, na universidade ou qualquer outro lugar. É tão profundo, tão belo para mim, né? E que me alegro realmente por eu ter recebido ao Senhor Jesus, ou por ele ter me aceito, né? Me aceitado também como seu filho, né? Mas também Jesus é santo, né? Jesus é imutável, Jesus é justo, etc, etc. Então todas essas qualidades também são encontradas no ato de Deus salvar o homem. Por isso elas estão ligadas também à salvação, a questão da santidade de Deus, a questão da imutabilidade de Deus, a questão da justiça de Deus, né? Também está ligado à salvação. Por exemplo, se tomarmos o exemplo de justiça, Deus é justo, Jesus é justo, é santo, imutável e justo. Se tomarmos, por exemplo, o exemplo da justiça, dessa qualidade também, de Deus, dessa virtude também de Deus, podemos tentar colocar isso em Romanos 10:10 também, que diz, por exemplo, se com teu coração creres, diz, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa, se faz confissão para a salvação. Então, com o coração se crê para a justiça, para que sejamos justificados, para recebermos a justiça de Deus, porque a morte de Cristo na cruz também foi o ato de Deus, como se diz, aplicar a justiça contra o pecado, né? Nós, como pecadores, merecíamos morrer. Isso é justo, né? Nós, uma vez falei, porque alguém disse assim, mas porque se Deus é amor, porque nós sofremos, porque ele permite tanto sofrimento, tanta dor no mundo? Eu disse, é porque ele é justo também, né? O pecado tem que ser punido. E eu disse, olha, por exemplo, quando no nosso país, não sei em outros países, nos países às vezes acontece que tem um homem mau, assassino ou ladrão, ou malfeitor de algum jeito, que nós todos sabemos que é malfeitor. Às vezes até a própria polícia sabe que é um malfeitor, né? E nós vamos lá à polícia, metemos queixa, né? Levando a pessoa, às vezes com prova, a pessoa é presa, mas depois de 3 dias a pessoa está fora. O que acontece? As pessoas reclamam. Nosso governo não é justo, nosso governo é corrupto, nesse país não há justiça. Por quê? Porque nós estamos a ver que os malfeitores estão passeando por aí impunes. Então significa que nós também estamos a favor da justiça, não é? Só talvez não estamos a favor da justiça quando ela é aplicada a nós. Mas na essência, por natureza, nós estamos a favor da justiça. Nós somos contra todo tipo de injustiça. Reclamamos quando há injustiça, né, no nosso país. Falamos mal do governo, falamos mal da polícia, não é? Então, a justiça é boa, por isso que nós queremos que haja justiça na nação. Então, quando Deus condena o pecado, e condena também o pecador, porque o pecador ama o seu pecado, não quer largar o seu pecado, não quer se desfazer dos seus pecados, o que podemos mais esperar? Né? Se você está numa casa em chamas, está ardendo, Deus vem para as pessoas vizinhas, vêm para socorrer, e você não quer sair de dentro de casa. Mas ao mesmo tempo, você fala mal dos vizinhos que não te salvaram.
que aí não estão fazendo nada, mas você se recusa a sair de casa, você fica lá, a casa está ardendo, talvez por causa da mobília, talvez porque tem uma coisa preciosa, você está tentando salvar também algumas coisas preciosas que estão lá dentro da casa e acaba sofrendo dano. Né? Então o homem se recusa a salvação de Deus e por isso ele passa pela condenação, ele passa pelo ato de justiça de Deus de condenar o pecado. Mas Cristo permitiu que a condenação caísse sobre ele, que esse ato de justiça de Deus de condenar o pecado caísse sobre ele em nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Por isso, nós com o coração nós cremos para a justiça, para que sejamos justificados dos nossos pecados e com a nossa boca fazemos a confissão para a salvação. Então podemos ver que como Deus é justo, também a justiça está ligada com a salvação que Ele dá. Então a morte de Cristo na cruz foi esse ato de Deus condenar o pecado. Foi o ato justo de Deus condenar o pecado. É justo que o pecado seja condenado, né? E salvar todos aqueles que crê no seu Filho Jesus. Então é uma questão de fé. A salvação é uma questão de fé. Como eu disse antes, Deus tornou a salvação tão simples, mas tão simples mesmo, que se nós estivermos dispostos a abrir o nosso coração, a escutar com mais cautela, com mais cuidado, né, o Evangelho, né, a palavra do Evangelho, né, com interesse realmente de alcançarmos a salvação, vamos ver que é uma coisa tão simples. A mensagem do Evangelho é tão simples, crê somente e será salvo. Tão simples quanto isso. Esse é o grito do Evangelho. Eu costumo dizer que essa expressão é o grito do Evangelho. Creia e será salvo. Creia somente e será salvo. Jesus falava isso. Não tenhas medo, creia somente. Creia somente. Se tu podes crer, se tu podes crer, se tu podes crer. Então Deus tornou a salvação muito simples mesmo. E você pode aceitar essa simplicidade do Evangelho e entregar a sua vida para Jesus. Né? É simples, mas é poderoso. Né? É simples, mas é poderoso, é profundo. Traz uma grande transformação em nossas vidas, traz alegria nas nossas vidas, traz paz nas nossas vidas, traz aquele gozo eterno que nos faz dançar, que nos faz alegrar no Senhor, que nos faz rir pela primeira vez, sentir a verdadeira paz pela primeira vez, sentir o verdadeiro amor pela primeira vez, sentir aquele abraço caloroso de Deus, né? Tudo isso é pela fé. É quando nós tomamos este passo importante em nossa vida de crermos, né, na palavra, na mensagem do Evangelho e confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e Deus o ressuscitou dentre os mortos, que Ele morreu por mim na cruz do Calvário, Ele foi sepultado por mim, em meu lugar também, e ressuscitou também em meu lugar. Né? Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o primogênito, né, dentre os mortos. Então Ele é o primeiro a ressurgir dos mortos para o céu. É primogênito porque ainda vê, né? Estamos nós ainda vindo. Né? Cada dia tem pessoas, centenas de milhares de pessoas, né, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, entregando suas vidas para Jesus como Senhor e Salvador, se tornando filho de Deus, né, morrendo para o pecado e ressuscitando para Deus, morrendo para o pecado e ressuscitando para Deus. Então a salvação tem esse poder, o Evangelho tem esse poder, por isso que Paulo diz que não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação. Então, o Evangelho tem esse poder de salvar, de transformar, né, as nossas vidas, de mudar nossas vidas, de nos mostrar o verdadeiro caminho para a verdadeira vida, não é? Nos garantir que realmente a esperança em Cristo Jesus, a vida em Cristo Jesus, a alegria em Cristo Jesus, né? Todo aquele fruto do Espírito, né? Justiça, paz, alegria, humildade, mansidão. Você vê o homem agressivo, excessivamente agressivo, se tornando uma pessoa tão mansa, né? Porque esses são os efeitos, né, do poder transformador da palavra de Deus, do poder transformador da verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Realmente a verdade nos liberta de muitas coisas, de muitos males. Nós chegamos à compreensão de que não é necessário
sermos o tipo de pessoas que nós somos, não faz sentido sermos o tipo de pessoas que nós somos, não faz sentido viver longe de Deus, não faz sentido, não há nenhuma vantagem, né, em viver longe de Deus e por aí fora. Não é? Então, esse é o poder do Evangelho, o poder da palavra, esses são os benefícios, né, de recebermos a salvação que Cristo oferece, a salvação que Deus dá a todo homem. A salvação é para todo homem. Não é? Uma vez estava a pregar, né, a pregar para um jovem, eu estava andando pelo caminho, de repente eu senti que eu devia falar com ele, eu me aproximei e comecei a compartilhar a fé em Cristo, a falar da fé em Cristo, compartilhar o Evangelho, mostrei para ele os benefícios da salvação, né? E ele disse assim, olha, eu gostaria mesmo de ir à igreja, de participar em alguma igreja, mas como eu posso fazer isso? Eu sou um pecador. Né? Como eu posso me aproximar de Deus se eu sou um pecador? E eu disse, olha, é por isso que Jesus veio, é por isso que Jesus morreu na cruz, porque nós éramos pecadores. Se nós não fôssemos, não havia necessidade de Deus ter enviado o seu Filho Jesus para morrer por nós. Ele morreu por você exatamente porque você é pecador. Então, a igreja existe para os pecadores, não é? É onde nós, nós os pecadores, aceitamos a Jesus, ouvimos a mensagem de Deus, não só na igreja, né, mas é onde nós aprendemos mais sobre Deus, aprendemos como abandonar a nossa vida pecaminosa, não é? É onde nós ouvimos a palavra, e a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, né? Ouvimos a palavra que vai quebrando aquele nosso coração de pedra, vai trazendo aquela transformação, né? Vai nos tornando mais sensíveis a Deus, mais sensíveis ao Espírito Santo, mais sensíveis às coisas espirituais, mais sensíveis à eternidade, mais desejosos da eternidade, mais desejosos da glória de Deus, né? Então, Jesus veio por causa do pecado, e ele morreu na cruz por causa do pecado, para condenar o pecado, né? Porque nós éramos pecadores, né? E nos trazer a salvação. Então, você tem que ir à igreja porque você é pecador, você precisa de Jesus porque você é pecador, né? Jesus não veio, Jesus disse que porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam de médico, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Perdido onde? Perdido no pecado, nos seus próprios desejos, na busca dos seus próprios desejos, suas próprias vontades, né? Essa guerra frenética, essa coisa toda que movimenta o mundo, que movimenta as pessoas, né? Para ter uma vida boa, uma vida feliz, que nunca mais encontram. Por isso que a busca, né, não para, mas quando nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus entraram no descanso de Deus. Aqueles que creem em Cristo Jesus entraram no descanso de Deus. E Jesus também disse, vinde a mim todos vós, estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, só quando nós estamos em Deus, só quando nós estamos em Cristo Jesus, e Cristo está em nós, é que nós realmente encontramos a paz, o sossego, né, que a nossa alma tanto anseia, tanto procura, né, e tenta conseguir a paz, a alegria, comprando isto, tendo aquilo, tendo o melhor telefone, tendo o melhor carro. Depois, no ano que vem, é outro carro melhor do que aquele. Depois queremos vender para ter aquele novo e tal, para tentar fechar aquele buraco, tentar afogar aquela ideia da eternidade que nos atormenta, porque ainda não alcançamos a eternidade, sabe? É uma luta diária tão renhida, tão difícil, que as pessoas vão andando de sofrimento em sofrimento, de dor em dor, sabe? Porque ainda não alcançaram a verdadeira coisa, a verdadeira vida, a verdadeira esperança, a verdadeira paz, o verdadeiro sossego, né? Em Cristo Jesus. E vivemos nessa luta toda, correndo atrás disto, mas aquilo, para tentarmos sermos felizes, mas a verdadeira alegria só está em Cristo Jesus. Alguns até tentam ser boas pessoas, se gabam de serem boas pessoas, mas quando entram em contato com Deus, descobrem que afinal
nenhum bem há neles, né? Como Paulo diz que eu sei que em mim, isto é, no meu corpo, não habita bem algum, e não habita mesmo. Podemos tentar até ser bonzinhos, né? Uma vez um homem disse, olha, eu não preciso de ir à igreja porque eu sou melhor do que algumas pessoas que vão à igreja, sabe? Eu ajudo mais pessoas do que alguns crentes. Eu disse, é verdade, até pode ser que sim, mas, sabe, eu sou perdoado, né? Aqueles que vão à igreja estão à busca de algo melhor, da verdadeira alegria, da verdadeira bondade. E a Bíblia diz que aquele que se orgulha, né? Aquele que se... Qual é a expressão que a Bíblia diz? Esqueci, né? É tipo assim, né? Aquele que se orgulha em conhecer ao Senhor, né? Então você tem que se orgulhar em conhecer ao Senhor, como Jesus disse para os seus discípulos, não se alegre porque se vos submeter os espíritos, mas se alegre por saber que os vossos nomes estão escritos no livro da vida, né? Então eu disse, olha, você até pode dar mais comida, né, aos pobres, aos vizinhos, ajudá-los, pode ser um pouco mais bonzinho lá na comunidade, mais bonzinho do que alguns cristãos, mas nós temos o perdão de Deus, nós somos felizes, nós temos aprendido também a fazer as boas coisas, mas nós fazemos boas coisas na companhia de Deus. Você faz as boas coisas que faz, mas longe de Deus. Você faz 100 coisas boas longe de Deus, e o cristão faz 10, 20 coisas boas na companhia de Deus, e ele vai crescendo, vai melhorando, tendo realmente a bondade de Deus em seu coração. Não aquela bondade para mostrar que você é bom, mas uma bondade que é resultado da transformação que Deus dá àqueles que creem no seu Filho Jesus, uma bondade que é fruto do Espírito, o Espírito que habita no crente. Então, se você quer conhecer a verdadeira bondade, você quer ser bom de verdade, entre aspas, porque só Deus é bom, mas você quer ser bom de verdade, quer fazer boas obras de verdade, você tem que conhecer a Cristo. Você tem que receber o Espírito de Cristo, que vai produzir o fruto do Espírito, que inclui a bondade, e você vai conhecer a alegria de fazer boas coisas. Não é? Agora você tem orgulho de fazer boas coisas, mas se você estiver em Cristo, você terá alegria de fazer boas coisas. Tá bem? Então, são realmente muitos benefícios da salvação de Cristo em nós. Então, eu penso que falei o mais do que suficiente. Então, eu gostaria de orar, né? Você ouviu a palavra do Evangelho, eu estava vendo meu relógio, acho que me enganou, passei da hora, não estava vendo bem a hora. Então, sabe, mais do que todas as bênçãos, como eu estava a dizer, procure a salvação. Procura a salvação que Cristo dá, a salvação que está em Cristo Jesus, né? Não há melhor coisa, não há melhor decisão que você pode tomar, senão a salvação em Cristo Jesus. Então eu gostaria de orar por você, se você realmente deseja, com tudo que você ouviu, deseja receber a salvação em Cristo Jesus, eu gostaria de orar por você. Gostaria que você colocasse a sua mão no peito, ou levantasse a sua mão, colocasse de joelho, como você quiser, e vamos orar ao Senhor. Bendito Senhor, Salvador do céu e da terra, nós, Senhor, reconhecemos que só em Ti há salvação, ó Deus, e nos reconhecemos que somos homens falhos, que andamos longe de Ti, ó Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Senhor, Pai Santo, eu te agradeço, Senhor, porque eu reconheço que sou pecador. O Senhor abriu os meus olhos, Senhor. Eu peço que o Senhor venha e lave a minha vida, Senhor. Torna a minha vida agradável a Ti. Perdoa os meus pecados, Senhor. Eu reconheço o Teu amor por mim. Eu te agradeço, Senhor, por Teu Filho Jesus que veio morrer por mim. Eu te agradeço pelo Teu maravilhoso plano de salvação para mim. Senhor, eu abro o meu coração para Ti. Perdoa os meus pecados. Purifica o meu coração. Transforma a minha vida. Senhor Jesus, entra em meu coração. Toma a minha vida em Tuas mãos, porque eu estou Te dando a minha vida agora, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela nova vida que hoje me deste. Ensina-me a viver como Tu queres. Ensina-me a viver segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Mais uma vez, perdoe-me por ter passado do tempo, mesmo me distraí aqui com o relógio, me enganou. Que Deus abençoe e até a próxima. Amém.